Meus amigos, minhas amigas, eu confesso que quando vejo uma certa banalização de certas palavras ou certos termos, eu reajo. Reajo no sentido de não permitir que essa banalização seja colocada em prática, porque ela, ao invés de facilitar o entendimento sobre as questões colocadas ali, essa banalização dificulta, às vezes deturpa complexidades que estão dentro daquelas questões. Por exemplo, quando eu ouço alguém dizer que Getúlio Vargas fazia um governo fascista, isso não é verdade. Há uma deturpação da palavra fascista em relação a Getúlio Vargas. Eu não estou entrando aqui no mérito de fazer juízo de valor sobre se foi bom ou se foi ruim o governo de Getúlio Vargas. A questão é que o que o termo fascista significa não cabe, não é adequado para as práticas de Getúlio Vargas, mesmo aquelas que eram evidentemente violentas. Um outro termo que eu também fico um pouco incomodado quando eu vejo ele sendo banalizado é quando, por exemplo, se faz uma referência ao comunismo como se fosse um mero autoritarismo e como se ele não defendesse uma democracia. Melhor, o fato de dizer que o comunismo não defende democracia. O comunismo não defende uma democracia liberal. O comunismo tem resistência à ideia de uma democracia liberal. O que o comunismo, no fundo, prega é a ideia de uma democracia ampla. Mas isso aí também já entra na seara de terminologias muito especificamente políticas. Outra que fica ali passeando entre a política e entre a etimologia em si é o termo exílio ou exilado. Quando o Jean Willis saiu do país, assim que aconteceu a eleição do Bolsonaro, que ele foi embora do país, que ele foi para a Europa, ele criou um blog e passou a escrever de lá da Europa, e o blog dele era o blog do exílio, blog do exilado, algo assim. Não faz sentido algum. Ele não foi exilado por ninguém. O ato de exilar é quando você é obrigatoriamente, você é compulsoriamente convidado pelo governo, né, de um país a ir para fora do país. Foi o que aconteceu com Caetano Veloso e com Gilberto Gil no período da ditadura militar no Brasil. Não foi o que aconteceu com o Jean Willis, embora os motivos por que ele foi embora, porque ele saiu do país, são absolutamente plausíveis. Ele estava temendo a própria vida. Havia uma situação acirrada ali contra ele por parte dos entusiastas de Bolsonaro e ele temeu ser assassinado. Mas não era um exílio, ele não foi exilado. Um termo que agora está muito em voga é o genocida. E sempre, obviamente, associado a o presidente da República, Jair Bolsonaro. De novo, óbvio, no primeiro momento, ao ouvir o termo, eu reajo. Eu discordo de se utilizar esse termo para o presidente Jair Bolsonaro. O que o termo genocida ou genocídio significa? O genocídio é um extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunidade, tendo por motivação tal ação as questões étnicas, raciais ou religiosas. Genocídio foi o que Hitler praticou na Alemanha sobre os judeus. Porém, quando eu percebo, nesse ano de pandemia, quase um ano e meio de pandemia no Brasil, e que vemos o presidente incentivando aglomerações, se colocando contra o isolamento social, incentivando a ideia de imunidade de rebanho, incentivando o uso de um remédio que não havia comprovação científica de que fosse eficiente para a Covid. Quando você vê todas essas ações e muitas dessas omissões,
E quando eu ouço hoje um epidemiologista que esteve na CPI da Covid dando depoimento, e que ele diz que se as medidas tivessem sido realmente tomadas no Brasil por parte do governo federal, e medidas ele está falando desde testes em massa. Lembrem, não houve isso no Brasil, os testes sobre a Covid. Porque aí, quando se houvesse o teste, a gente teria como, né, separar os grupos, pensar as possibilidades de tais grupos poderem voltar à vida normal, né, para que a economia continuasse girando, e outros grupos não. Então, isso aconteceu em alguns países. Isso aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo. Né? Isso aconteceu na Inglaterra. E aqui isso não foi feito. Então, quando ele está falando de medidas que o governo federal deveria tomar, é um incentivo ao uso da máscara, que o Bolsonaro até hoje não incentiva, incentivo ao isolamento social, testes que precisariam ter sido feitos, né? E, obviamente, a vacina, que poderíamos nos ter vacinado, poderíamos ter tido vacina desde dezembro. A gente só começa em janeiro por causa do governador de São Paulo, João Dória. Quando eu vejo todas essas ações e omissões e eu ouço o epidemiologista na CPI da Covid abrir a boca e dizer que se tivesse havido no Brasil as medidas que deveriam ter havido, a gente teria salvado 4 entre 5 vidas. Sinceramente, não tem para onde correr. Acaba sendo necessário uma utilização, digamos assim, vamos dizer, de um uso, de uma licença poética para adjetivar Jair Bolsonaro, sim, de genocida. Até a próxima.